nasci em Abassas, há 61 anos, mais propriamente em Fontel, porque a freguesia aqui em Abassas, o lugar é Fontel, de uma família humilde, normal, proprietária de terrenos. O meu pai era comerciante também, mas perfeitamente uma família da aldeia que mandava algum dos filhos estudar na altura, mas normalmente naquela altura era sempre o mais velho que acabava por ter mais oportunidades. Eu, assim, fiz no fim da quarta classe que fiz em Abassas, fui para o seminário para Vila Real até ao 5º ano antigo, em que estive interno, e depois fiz o 6º e 7º fora, já com o exame de 7º ano no Liceu Camilo Castelo Branco. Depois fui para Coimbra, para a Universidade, tirar o curso de Direito. Na altura tinha que ir para Coimbra porque ainda não havia curso de Direito no Porto. O normal teria sido ir para o Porto porque era mais perto, mas não, fui para Coimbra porque o Direito só havia em Coimbra. Em Coimbra tirei o curso de Direito e até aí nunca pensei na política. Também metade ainda foi tempo do anterior regime. Portanto, apanhei o 25 de Abril só em 74. Andava eu no 5º ou 6º ano do Liceu. E depois, em Coimbra, defrontei-me nos anos em que lá cheguei com alguma agitação estudantil. E, como eu acabei de dizer, eu fui para lá para estudar e, portanto, isso metia-me alguma complicação porque me atrasava, achava eu, o estudo. E então havia aquelas lutas académicas que me foram sensibilizando para a política estudantil. Na altura era a política estudantil, para o associativismo. E candidatei-me um dia nas listas da Associação Académica de Coimbra, em 81, 82, em que fui vice-presidente da Assembleia Magna da Universidade de Coimbra, e depois, com isso, por tabela, pertencia à JST também de Coimbra, e começou aí a minha iniciação política. Acabei o curso, ainda fui para a tropa a seguir, antes de vir para Mirandela, em que fiz a tropa nas operações especiais em Lamego, e depois é que vim para Mirandela, onde me casei. Vim por casamento para Mirandela, portanto a minha mulher é de Mirandela, e eu por casamento vim para Mirandela. Estive aqui em Mirandela a fazer o estágio da advocacia, porque tirei o curso de Direito e depois fiz o estágio já aqui em Mirandela, com um patrono que até era do CDS, o Dr. Hernani Moutinho. Portanto, nisto já eu tinha um sentido pacificador, tanto fazia estar num lado... Digamos que a entrada na política acabou por ser... Foi acontecendo, não é? Sim, foi por acaso. Foi planeado, não, antes pelo contrário, nem eu sabia sequer que tinha vocação para isso. Foi surgindo. E portanto, depois aqui fiz o estágio da advocacia cá em Mirandela e entretanto, como também já trazia alguma iniciação política de Coimbra por causa daquilo que lhe acabei de explicar, fui convidado para fazer parte das listas do PSD com o Marcelo Lago para a Câmara de Mirandela, numa primeira fase. Em segundo lugar, aceitei participar. Perdemos, foi logo uma boa experiência política, porque se aprende mais quando se perde do que quando se ganha. Quando se ganha não se aprende nada. Quando se perde, obriga a refletir em tudo. E portanto, eu comecei novo, mas comecei a perder. Nas eleições seguintes, depois, entretanto, fui com o Dr. Zé Gama, que mudou para o PSD, em segundo também, mas também nunca fiquei de vereador enquanto fui segundo. Fui presidente da Assembleia Municipal, sempre que eu ia em segundo nas listas, para a Câmara e em primeiro para a Assembleia Municipal. E sempre fui presidente da Assembleia Municipal nesses 2 anos. Portanto, ele saiu, quis tentar dar outro salto na política para ele. Foi candidato a deputado a cabeça de lista por Bragança e, portanto, ele saiu e eu fiquei na Câmara a partir de fevereiro de 2006. De 1996, é isso. 1996 até hoje, até 2013, fui presidente da Câmara de Mirandela. Agora, dando noutra perspectiva, relativamente também agora a este cargo que acabou por ser escolhido, referiu aos meios de comunicação que foi com alguma surpresa que reagiu. Porquê? Quando eu digo surpresa é no sentido de que o lugar estava ocupado. Vamos lá ser em que é a surpresa. Houve congresso do PSD há um mês. Foi no congresso que se escolheram os órgãos nacionais. E, portanto, o secretário-geral também foi eleito em congresso. Portanto, é surpresa
um mês depois, substituir-se o secretário-geral. Por isso foi surpresa total, porque eu para já não sabia que ele ia cair e, em segundo lugar, se ele lá estivesse, eu não podia ir. Mas esta surpresa então não se deve ao facto de escolher assim o seu perfil? Não é nesse aspecto. Nesse aspecto, uma pessoa tem que estar sempre, quer dizer, nem é surpresa nem deixa de ser. Normalmente o líder, se eu era, já tinha apoiado o líder. Se tinha algumas relações já pessoais com o líder, era uma das possibilidades de poder vir a ser. Agora, é surpresa no timing em que acontece e da forma que acontece. E o que é que acha que motivou o Rui Rio, neste caso, a convidá-lo para secretário-geral? Não sei, isso tem que falar com ele, não imagino. Há duas coisas que eu penso que podiam ter sido, que é, em primeiro lugar, porque ele precisava de uma pessoa leal e de confiança e, portanto, o meu percurso político todo até hoje, se tem características, é confiança, é lealdade, é credibilidade e é essencialmente pacificação. Sou um homem de consensos facilmente atingíveis e, portanto, ele que conhecia também estas características minhas e que eram subejamente conhecidas dos sítios por onde passei, porque isso uma pessoa também se influencia naturalmente, é provável que tivessem sido essas características. Acha que também nesse caso também faz falta haver uma pessoa com experiência autárquica, ainda por cima do interior, quando se fala tanto de descentralização? Eu acho que isso é importante, como também podia ser do Alentejo importante, ou temos todas características, ou do Algarve, ou de Lisboa. O problema aqui, acho que não esteve nisso, quer dizer, isso é mais uma questão que ajuda em determinadas matérias, mas também podia ser de outra que ajudasse noutras. Nós não podemos esquecer essa questão, acho que não foi por isso. Acho é que, depois de estar, é evidente que nós desempenhamos o cargo, somos nós e as nossas circunstâncias. E eu não posso retirar as minhas circunstâncias, que sou um transmontano, que sou regionalista convicto e que sou uma pessoa que sempre combateu as assimetrias regionais. E, portanto, isso vai-se refletir com toda a certeza, quer eu queira, quer eu não queira, nas minhas decisões, como é evidente. Sendo do conhecimento geral, ou assim a comunicação social também o transmite, vive-se um momento de crispação interna no partido. O que é necessário para unir o PST, na sua opinião? Eu acho que não é preciso muita coisa. Vamos a pôr as coisas, como eu costumo dizer, nos devidos lugares. Porque uma coisa é o que nós temos a sensação do que é e outra é o que realmente é. Vamos ser realistas. Houve um processo interno no PSD da escolha do líder, que houve 2 listas. E, portanto, é normal que a seguir a essas eleições, quando ganhe um ou ganhasse o outro, os que fossem contra e que tiveram a apoiar outro candidato ficassem com alguma, eu costumo dizer, alguma azia, como também os que apoiaram o candidato e que não tiveram, eventualmente, algumas pretensões diferidas ou satisfeitas, também ficassem. Portanto, o processo a seguir, nós estamos que nos lembrar que estamos há um mês só depois do Congresso. Portanto, há um tempo sempre para as pessoas sararem as feridas, pacificarem, unirem-se outra vez à volta de um projeto. Eu acho que isto não é nada anormal. O anormal é quando ele se transmite apenas em resultados em alguns casos. Portanto, o haver esta agitação a seguir ao Congresso acho que é perfeitamente normal. O refletir alguns resultados dessa insatisfação, por exemplo, na eleição do líder parlamentar, em algumas declarações mais como eu ia dizer, mais inflamadas de uns e de outros, não estou a tomar a culpa a ninguém, de uns e de outros, contribuem para esse ambiente, mas acho que é um ambiente que acaba. Vamos lá ver uma coisa com toda a sinceridade. Digo, eu espero que o dia 3 de abril, na data do Conselho Nacional, seja de facto o início dessa... Não é o início, é que seja o término dessa tal percepção, porque dentro não se nota muito isso. Eu acho que é mais percepcionada de fora, porque às vezes basta haver meia dúzia de pessoas que passem determinada mensagem e ela é propagada como se fosse de umas fações muito grandes, porque eu acho que o partido neste momento tem uma coisa que é o que eu só vou dizer isto, aliás já o disse e vou continuar a dizer, e digo-ei no Conselho Nacional, se for preciso, do dia 3, onde vou ser eleito, que é isto. Eu só quero uma coisa para o partido, isto é, eu já não quero mais nada do partido em termos de ambição pessoal. As pessoas dizem, mas para ser ambição pessoal satisfeita é preciso ter um cargo nacional. Nunca pensei nisso. Para mim a ambição pessoal era cada um para que eu fosse eleito, o realizar e concretizar daquilo que eu achava que estava bem e que a população entendeu.
Tive a minha satisfação pessoal em 5 mandatos de Câmara de Mirandela, em que, desde o primeiro até ao último, eu subi sempre as votações, que normalmente é o contrário, entra-se com grande votação e depois sai-se com má votação. Alguns até costumam dizer, entra-se pela porta grande e sai-se pela pequena. Eu fui ao contrário. Eu saí quando quis, porque nem cumpri o mandato todo, deixei para o meu vice-presidente, saí quando quis, saí com a consciência de que tive mais votos na última eleição do que na primeira, o que quer dizer que o conjunto de pessoas foi-se identificando mais ao longo dos tempos, e saí sem deixar grandes adversários, isto é grandes inimigos. Tinha adversários, mas não ando aí na rua sossegadamente em Mirandela, e como depois desempenhei outros cargos, eu já fui também da Comissão Política Nacional do Partido, já fui do Conselho Nacional, já fui Presidente da Distrital de Bragança, quer dizer, já percorri essas etapas todas partidárias e sempre saí com o dever cumprido. E, portanto, não é essa a questão. A questão para mim é simples, no dia 3, os conselheiros e os militantes do partido, a partir de agora, são confrontados com um argumento muito simples, que é assim: o que é que nós queremos daqui até final de 2019? Queremos ter o objetivo de ganhar as eleições. E para isso, quais são as suas prioridades? Eu já lhe digo, portanto, deixe-me só terminar e já digo. Se este é o objetivo, então o objetivo, isso é esse que eu quero, e as pessoas sabem que eu quero porque me conhecem, porque no partido as pessoas podem ser mais ou menos conhecidas na comunicação social, mas no partido, aos anos que eu lá ando, todas as pessoas conhecem e têm a sua ideia. E, portanto, se eu só quero isto, eles também têm este objetivo, acho que é fácil fazer esse consenso. As prioridades que são para ganhar as eleições assentam essencialmente em 3 coisas. A primeira questão é o partido estar consciente, ter na ideia, ter no foco do dia-a-dia o princípio de que vai ganhar as eleições. O partido tem que pensar assim. E, portanto, tudo o que está a passar à volta, todas aquelas tibiezas que tem havido na passagem de mensagem, todas aquelas indecisões que alguns ainda podem ter de que este governo só falta saber se o atual Primeiro-Ministro tem maioria absoluta ou não tem maioria absoluta, porque as eleições estão ganhas, isso tem que acabar. Porque eu acho que nós temos condições de pensar nós próprios no partido primeiro, em que o objetivo é ganhar as próximas eleições. E, portanto, este é o primeiro objetivo. O PSD tem que estar preparado, e para estar preparado tem que pensar a uma só voz que vai ganhar as próximas eleições. E eu isso tenho que conseguir, com toda a sinceridade lhe digo. Tenho 3 meses e acho que em 3 meses se consegue passar esta mensagem. Ainda por cima, depois, se nós conseguirmos passar esta mensagem, nós temos a outra parte que nos falta, que é o líder credível para a opinião pública, que é o Dr. Rui Rio foi eleito pelas bases do partido, não foi pelos dirigentes do partido. Aliás, nesta luta interna foi surpresa para muita gente a vitória, porque os militantes votaram livremente em quem achavam que era mais credível para ser Primeiro-Ministro. Não era para ser líder do partido, era para ser Primeiro-Ministro. Portanto, se ele tem essa característica, se tem credibilidade, se tem resiliência, que já demonstrou ao longo do tempo, e se tem as características para ser Primeiro-Ministro, então vamos juntar as características do líder a esta união do partido. E, portanto, é que é importante aqui funcionar o secretário-geral do partido e o presidente do partido como candidato a Primeiro-Ministro. Portanto, estas 2 componentes somadas, não tenho dúvidas, se nós as conseguirmos harmonizar, consensualizar e depois mobilizar o partido nisto, aí vamos ter uma séria ameaça ao António Costa nas próximas eleições. Agora, pegando em termos regionais e pegando também aqui naquilo que nos toca, sendo também natural de uma região que se diz envelhecida, despovoada, digamos assim, acredita que a centralização é possível ou não passa de uma matéria utópica? Não, se me perguntar se a regionalização é possível, eu digo é possível, por etapas. Se não passa de usar a descentralização. O discurso semântico dos políticos? Não, acho que a descentralização vai ser possível. Estamos a falar da descentralização. Porque, neste momento, existe princípio de acordo, quer em ideias, quer em execução, dos principais responsáveis dos partidos que podem levar isto para a frente. O Primeiro-Ministro quer, o Governo quer, o principal partido da oposição quer. E o Dr. Rui Rio já disse que queria também. Mas
O próprio partido da oposição, que podia ser normalmente, quando estamos num processo de chegar ao poder, o entrave a esta questão, já veio dizer que sim senhor, está disponível para fazer um acordo com o Partido Socialista nesta matéria. Agora, nós temos, e acho que isso é que está a ser bem feito, é ser cauteloso. Isto é, não vale a pena falarmos em descentralização, como sempre, enchendo a boca, como fazíamos aqui no passado, que depois passam competências, mas não passam meios financeiros, e não adianta nada a descentralização, ficamos pior. Não era descentralizar, era passar responsabilidades, que era para depois o passa-culpas de quem assumia essas responsabilidades. Portanto, eu acho que nesta altura estão criadas as condições para este ano, e eu acho que há condições para, pelo menos, aceitar-se um conjunto de competências passadas para as autarquias que correspondam a um pacote financeiro por parte do Governo do exercício dessas competências. É preciso distribuir poder local, digamos assim, em que possam agir em termos... Os municípios têm que ter a liberdade de dizer que competências querem, dentro destas que tem o Governo e que eles já exercem, e qual é o pacote financeiro que custam estas competências nos municípios. O Governo já disse que está disponível para fazer isso. E o PSD também, o seu líder. Aliás, estão a ser dados passos, que eu sei, já seguros, que dentro de poucos meses teremos já atos concretos nesta descentralização. E eu confio nela desta vez, porquê? Porque acho que ela é razoável, isto é, não é megalómana, é feita tranquilamente e pausadamente e realisticamente. Até há quem diga que pode ser quase à medida, isto é, os que querem muitas competências terão, os que não quiserem tantas terão menos. Agora, e que também está definido, que pela primeira vez se definiu o pacote financeiro que isto vai passar para os municípios, quanto custam estas competências. Se isto for feito por passos, que era aquilo que eu estava a dizer desde o início, que considerava que a médio e longo prazo podemos caminhar para a regionalização, é que nós nunca podemos passar, e foi o nosso mal há uns anos atrás, quando houve o referendo sobre a regionalização, não podemos passar do 8 para o 80, está a dar um grande passo, porque o povo não entende, porque depois vêm os argumentos demagógicos todos, são mais lugares, são mais isto, são mais aquilo, e não vêm os que substituem, o que podiam substituir estes lugares. Portanto, o que é que eu acho? Condições favoráveis para a descentralização agora, passos mais favoráveis a seguir para também passar algumas competências para as comunidades intermunicipais que podem estar acima dos municípios, e então depois, daqui a 3, quando não for período eleitoral, então começar-se a discutir uma verdadeira reforma do país através da regionalização. Pegando também na experiência que teve como autarca do interior e daqui desta região, sentiu na pele o poder descentralizado em Lisboa? Senti eu, mas sentiram mais os municípios, de certeza absoluta, e as populações. Eu digo isso no sentido de os autarcas queixam-se muito do poder centralizado, de querer até agir e os fundos não chegarem. Sentiu isso como autarca nesta experiência que teve? Isso eu não tenho dúvida que quem está, principalmente em Trás-os-Montes, mas no interior todo, senti isso porquê? Porque um Presidente da Câmara quer dar respostas concretas aos seus munícipes, porque o cargo de Presidente da Câmara é ingrato por causa disso, é o confronto no dia-a-dia com as necessidades das pessoas. E isto é difícil. E quando ainda por cima, depois temos competências que não temos envelope financeiro suficiente para as cobrir. Várias vezes me defrontei com transportes escolares. Que custavam em Mirandela quase 1 milhão de euros por ano, e eu só recebia 100 mil. Porque o pacote financeiro foi negociado numa altura em que eles só custavam 100 mil. Mas nunca mais era atualizado e o município tinha que pagar. Pois o que se pagava a mais nisso faltava para outras situações. Queria o centro de saúde, não dava resposta. Os doentes não tinham urgência médico-cirúrgica, há tempo que não tinham lá especialistas. É evidente que isto é tudo o poder central que deixa as pessoas insatisfeitas. Os fundos comunitários, como está a dizer. Então, se o país recebe fundos comunitários por causa das regiões de convergência, que eram as nossas. A nossa é das principais. Então, e depois chega à conclusão que recebem mais dinheiro desses fundos comunitários. Os municípios, Lisboa, Porto, Litoral, para grandes obras que depois são desviadas e estrategicamente negociadas ou do próprio programa que existiu no início, isto sente-se na pele. E prejudica o desenvolvimento das pessoas. E quando diz, mas mais tarde lá vem. Bem depois desfasado, nós vimos pelas estradas e pelo resto que chegaram. Mas quando chegaram, já não havia cá ninguém. Isto é, já não vieram para trazer, vieram para levar.
E, portanto, as coisas têm que ser feitas na altura certa para o país todo. Eu acho que nós estamos sempre a tempo de dar uma volta na nossa região e no nosso país neste aspecto, que é, não é da mesma forma, porque se já não temos cá as pessoas, não pode ser da forma para estas pessoas. Tem que ser da forma de atrair pessoas, porque há vários países da Europa com experiências que mostram que depois do investimento significativo, nomeadamente em condições de saúde e em condições sociais, porque hoje o emprego e a saúde é que são a atração para a fixação de pessoas, já não é mais nada, o resto já existe. Se investirmos nisso, a Europa tem dado o exemplo de que muitas, como é que se chama, aldeias mais isoladas, concelhos e cidades mais isoladas, vão ficando cada vez com mais turismo e mais gente. Porquê? Porque também começam a saturar as cidades grandes e o litoral. E nós podemos beneficiar disto. Temos é que, principalmente em 2 pontos, investir. Ninguém vem, e fala-se no turismo sénior, ninguém vem para nenhum lado se não tiver saúde, que lhe dê garantias de que se tiver um problema tem resposta, como também ninguém vem se não tiver condições de gastronomia, de investimento, de emprego. Queremos fixar os jovens. Eles querem emprego, onde está? Vão-se embora? Portanto, estas são as prioridades, a criação de riqueza e de emprego e, ao mesmo tempo, as condições, neste caso de saúde, e nós conseguimos facilmente desenvolver. Ainda nesta questão, é sabido que José Silvano, enquanto autarca, foi ativo, colocando cartazes de protesto nas estradas. É uma luta, é uma tarefa com a qual os autarcas daqui do interior têm que lutar todos os dias, têm que sempre, para obter as coisas, têm que protestar, enquanto que os do litoral não têm essa tarefa tão difícil? Eu acho que as coisas mudaram também, quer dizer, o que era bom há 20 anos atrás, ou melhor, nós já há 20 anos atrás fazíamos isto com o intuito, às vezes, não era de conseguir, porque nós sabíamos que era difícil, mas era de sensibilizar a opinião pública e o país de que isso existia, e de que essa diferença existia, essa discriminação. E, portanto, estes meios eram usados desta forma, às vezes até mais agressivos, para isso. Hoje, a própria comunicação social transmite isso de uma forma muito mais diária. E, portanto, todo o país sabe praticamente o que se passa em cada sítio e quais são as dificuldades. Isso eu não tenho dúvidas sobre isso. Essas formas já não são tão necessárias como eram no meu tempo. Agora, têm que arranjar formas de ampliar, e ampliar sempre, a desigualdade que existe, porque ela só se conhece se ela for amplificada, e nada melhor do que os presidentes de Câmara para amplificar, porque têm as populações, têm a legitimidade democrática, portanto não há ninguém melhor para isso. Mas eu acho que o país neste momento sabe quais são as dificuldades, falta é adequar as políticas à resolução das dificuldades. Acredita que este cargo agora também será uma nova oportunidade para pôr essa questão outra vez em cima da mesa? Eu não queria... Estando também mais sensibilizado para isso. Eu não queria entrar por aí por uma questão, porque eu fui eleito, ou melhor, e disse ser eleito, que ainda estou apenas em termos interinos, para o cargo é nacional e, portanto, as minhas preocupações vão ter que ser ganhar as eleições nacionais. Não há dúvida sobre essa matéria, e por isso é que é... Agora, não tenho qualquer dúvida, conhecendo como nós conhecemos todos, os transmontanos, e eu particularmente os mirandelenses e os vilarrilenses nesta matéria, de que, estando nestes cargos, com a visibilidade que eles dão e com as oportunidades que eles têm de chegar ao poder de decisão, que as nossas características vão ajudar significativamente a ter uma ideia diferente do interior e das nossas regiões do que se não fossem pessoas transmontanas a estarem lá. Disso não tenho qualquer dúvida. Agora uma pergunta mais, digamos, interna aqui relativamente também a Mirandela. Como é que vê agora esta mudança de partido, de poder para o Partido Socialista? Como lhe disse, ao assumir um cargo nacional, vou fazer uma coisa. Eu disse já aqui em Mirandela que não está, e repito isso, não está. Eu não disse que não era mais candidato à Câmara. O que disse foi, não está nos meus horizontes ser candidato a Presidente da Câmara. Portanto, se me perguntar em qualquer altura, a minha vontade é já cumprir o meu dever como Presidente da Câmara, já cumpri essa função, portanto o meu trabalho está feito. Isto não quer dizer que as pessoas depois, não é que Deus venha à Terra ou que não venha, que não possa existir numa determinada altura, consoante as circunstâncias, possa existir eventualmente essa vontade ou esse convite. Agora, vamos ser claros,
Neste momento isso não está no meu horizonte. E, portanto, essa possibilidade não existe para mim. Agora, eu tenho a noção exata de que estou num cargo agora nacional que me interessa pacificar o partido a nível nacional e que tenho que pôr de lado também, durante uns tempos, as questões locais e as questões autárquicas. Portanto, dir-lhe-ei, não está nos meus horizontes ser candidato à Câmara de Mirandela, mas digo-lhe mais. Enquanto exercer este cargo, eu estou para unir, e principalmente unir os transmontanos, embora seja de um partido político, mas não vou usar este cargo em termos da sua importância ou da sua publicidade para fazer qualquer candidatura à Câmara de Mirandela. Mas também não descarta, por exemplo, também, imagina, a autarquia de Vila Real. Não estou para aí. Neste momento é assim, eleições, só penso nas nacionais. Não penso nas locais. Quando se ganharem as nacionais... E então, relativamente às eleições nacionais, na sua opinião, seria possível uma coligação com o CDS para ganhar as eleições legislativas? É sempre possível, só que o CDS já disse em Congresso que não vai querer essa coligação. É que agora andou a afirmar há pouco tempo. Claro, nada está posto de parte, porque em política todos nós sabemos que 1 ano e meio é muito tempo e o que se diz hoje pode acontecer amanhã, mas não está nos horizontes dos dois partidos, vamos ser claros, que haja eleição, que haja coligação. Porquê? Eles justificam isso perfeitamente, porque o que interessa é ter 116 deputados para se botar a governar, isto é, se houve coisa que nos ensinou e que clarificou, honra seja feita a isso, as últimas eleições legislativas, foram que a partir de agora, meus amigos, quando se vota, sabe-se que coligações podem existir para formar governo. Portanto, ninguém pode dizer que está enganada porque votou num partido político que a seguir não sabe quem vai fazer coligação. E isto é bom, porque clarifica para os dois lados. E, portanto, nós, neste momento, o que estamos a dizer é temos que ter 116 deputados para ser coligação, nunca basta. É a esquerda que faz esses 116 deputados. Isto é a questão clara. Portanto, nós interessa-nos é que o CDS cresça e que o PSD cresça. Não interessa à custa de quem, é que cresçam. E, portanto, neste momento, se o CDS entende que pode crescer mais se for sozinho, mais deputados terá, o PSD tenta também ter o máximo, se conseguirem os 116 formarão um governo, senão ficarão na oposição, porque isso foi o que nos demonstrou as últimas eleições. Ganhando o PSD as legislativas de 2019, gostaria de fazer parte do governo, ocupar alguma parte? Não, eu já lhe disse, nem gosto nem desgosto, nem penso nisso. Eu, na política, vai acontecendo. Sempre aconteceu-me tudo sem eu estar à espera, sem estar a pensar, sem ser protegido, porque quando se está na política desprendido, como eu sempre estive, isto é, não pertencia a nenhuma hierarquia política, de familiar, nem de coisas. Nunca tive jeito, costumo dizer, para participar em grandes, como é que se diz, guerrilhas políticas de conquista de poder. Pertencia a grupos organizados que existem dentro dos próprios partidos para se protegerem uns aos outros. Portanto, só tenho uma forma, é a minha liberdade de atuação. E como eu atuo em liberdade, quando surgirem as oportunidades, penso nelas e aceito ou não. Se não surgirem, também fico satisfeito na mesma, já não estou a pensar nelas. É exatamente isso que eu penso.